Bom, galera, depois da gente ter aprendido tanta coisa bacana aí, massa atômica, massa molecular, massa do elemento, mol, número de Avogadro, volume molar, o que eu quero evitar agora? Que a gente fique com aquele sentimento ruim de que a gente entendeu, mas na hora de fazer alguma coisa a gente não vai fazer nada, né? Então, vamos acabar com isso, vamos olhar isso aqui, vamos aplicar, porque hoje você vai aprender só tudo e é um ótimo dia para você aprender química. Bora nessa? Cara, me preocupa muito justamente vocês terem uma noção das coisas na teoria, aí quando vai para a prática a gente ficar enganchando. Então bora fazer uma coisa, essa aula é bem leve, a gente vai ficar bem solto, vocês vão entender, deixem eu colocar aqui, vocês vão relaxando, olhando. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem logo eu coloquei aqui que eu tenho 5 mols de carbono e que o carbono ele pesa 12 U. Vamos começar com isso. Eu tenho 5 mols de carbono. O carbono ele pesa 12 U, mesmo quem não lembra vai lembrar agora. 12 U são 12 unidades de massa atômica. Então 12 U é a massa de um átomo só. Gente, se eu pegasse 1 mol de carbono, eu estaria pegando, vamos fazer o seguinte a partir de agora, é 6,02, mas para facilitar a nossa conta, eu vou botar 6 vezes 10 a 23. Vários vestibulares colocam 6 vezes 10 a 23. Lembrem que se for para usar o 0,2, eles vão colocar lá 6,02. Então não se preocupem com isso, tá certo? Eu vou aqui, lembre que o importante agora é o raciocínio. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Gente, 6 vezes 10 a 23, o quê? Aí eu vou olhar de que é que eu tenho, a que é que eu estou me referindo. Pô, isso aqui é o carbono. O carbono é um átomo. Se é um átomo, se eu disse que eu tenho 5 mols de carbono, eu tenho 5 mols de átomos. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E vocês sabem que quando eu pego essa quantidade, no lugar de usar 12 U, eu vou ter 12. Só que eu vou ter 12 gramas. Bora ser sincero, se vocês conseguirem montar essa linha, vocês fazem qualquer questão de cálculos químicos, né, de grandezas químicas, vocês vão ver. Quantos mols eu coloquei que eu tinha? Eu coloquei que eu tinha 5 mols, ou seja, 5 vezes 1 mol. Então a quantidade de átomos que eu vou ter vai ser 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa que eu vou ter, se 1 mol pesa 12, como eu tenho 5 mols, vai ser 5 vezes 12. Poxa, 5 vezes 12, isso aqui daria 60 gramas. E 5 vezes 6 daria 30. 30 vezes 10 a 23 é 3 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então são perguntas que normalmente eles fazem. Quantos átomos eu tenho nessa quantidade? Qual é a massa que eu tenho nessa quantidade? Vocês entendem mais ou menos como é que funciona? Eu vou afastar isso aqui e a gente vai continuar como eu disse, só prestando atenção e ficando bem tranquilo. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, eu tenho, sei lá, 600 gramas de carbono. Gente, sempre olhem de quê? Se eu tenho 600 gramas de carbono, carbono é um átomo, então eu tenho 600 gramas do átomo de carbono. O carbono, ele é um elemento que pesa 12 U. Eu tenho certeza absoluta que a maioria pode até não saber como, mas já ouviu falar do negócio chamado número de mols. Gente, o que é número de mols? É quantos mols eu tenho. E tem até uma fórmula que diz assim, ó, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. É Mzinho sobre Mzão. É a massa que eu tenho dividido pela massa de 1 mol. Vou ser bem sincero, eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que você consegue entender isso aqui sem uma fórmula. Vamos entender isso, sério. Gente, o número de mols nada mais é do que quantos mols eu tenho. O que é que você sabe? O carbono ele pesa 12 U. O que é 12 U? É quanto pesa um átomo só de carbono.
Agora, se eu tivesse 1 mol, pô, se eu tiver 1 mol, em vez de 12U, eu vou ter 12 gramas. Só que a quantidade que eu tenho aqui nessa minha questão são 600 gramas. Se eu tenho 600 gramas, eu posso dizer que o número de mols seria igual a... O número de mols vai dar 600 dividido por 12 mols. Divide os dois por 6, aqui por 6 e aqui por 6, daria 100 e aqui daria 2. E 100 dividido por 2 seria 50 mols. Ou seja, quantos mols eu tenho? 50. O que é isso? É o número de mols. Ah, Michel, mas eu adoro fórmula, eu sou um viciado em fórmula. Então use a fórmula. Como é que ficaria? Número de mols é igual a Mzinho. Quanto é a massa que eu tenho? 600. Dividido por Mzão. O que é Mzão? É a massa molar. O que é massa molar? Massa de 1 mol, que dá quanto? 12 gramas para cada mol. 600 dividido por 12 daria 50 mols. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa decorar. Se você souber, número de mols é quantos mols eu tenho. É só fazer a conta. Gente, vamos mais um pouco, porque aqui a nossa aula aqui virou diversão. Sinceramente, virou diversão. Se eu dissesse para vocês que eu tenho a seguinte coisa, sei lá, vamos colocar uma diferente. Eu digo para vocês que eu tenho 24 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Aí ele pergunta, quanto é a massa disso aí? Qual é a massa dessa quantidade de átomos? Vejam como a gente já domina. Quanto é que o carbono pesa? 12U. O que é 12U? É um carbono só. Aí eu vou colocar aquela minha linha mágica. Se eu tiver 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, porque eu estou me referindo a um átomo, e no caso do carbono, ele pesa 12 gramas. Só que a quantidade que ele me deu aqui foi 24 vezes 10 a 23. Pô, se eu tenho 24 vezes 10 a 23 átomos, eu posso dizer que a massa é M. Regra de 3 simples. Vai multiplicar aqui e aqui. A gente já pode começar a cancelar, né? 10 a 23 já pula fora. 6 com 24, aqui dá 1 e aqui dá 4. Vai ficar 4 vezes 12. E 4 vezes 12, essa massa me daria 48 gramas. Mais uma que a gente acerta. Então, se a gente desmistificar a coisa, a gente perder o medo, eu juro a vocês, vocês vão acertar qualquer uma. Vamos ver uma última coisa nesse primeiro exemplo que eu ainda quero. Gente, vocês sabem que é uma pergunta bem legal e que se repete muito, 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 muito. Então, olhem essa daqui, essa possibilidade. Vamos pegar o carbono, a gente está usando tantas vezes o carbono. O carbono, ele é um elemento que pesa 12U. Se o cara dissesse assim, quanto é a massa de um carbono? Gente, um átomo de carbono pesa 12U. Mas se ele dissesse assim, eu quero a massa de um átomo, só que eu quero em gramas. Você vai dizer, pô, como é que eu vou fazer? Olha só como você faz. Gente, se eu tivesse 1 mol de carbonos, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Quanto é que pesa? 12. 12 o quê? Gramas. O que é que eu quero? É a massa de 1 mol ou é a massa de um átomo? É um átomo só. Se eu quero a massa de um átomo só, eu posso dizer que a massa vai ser M. Se 6 vezes 10 a 23 pesa 12, um coitadinho só pesa M. Então ficaria, ó, 6 vezes 10 a 23 vezes M. Michel, o que é que tu fez? Multipliquei aqui. Vai ser igual a... O que é que tu vai fazer agora? 12 vezes 1. E 12 vezes 1 daria 12. Então essa massa vai ser igual a 12 dividido por 6 vezes 10 a 23 gramas. Gente, conta boa, né? 12 por 6, aqui dá 2 e aqui dá 1. Esse 10 a 23 sobe com expoente negativo. Então isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Michel, o que é isso mesmo? Só lembra pra gente. Isso aqui é a massa de um átomo. Entendemos ou não entendemos? Então, quando eu quiser saber a massa de um átomo,
nada mais é do que a massa de 1 mol dividido por 6 vezes 10 a 23, porque em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, então a gente desenrolou. Então não precisa de fórmula. Se você entender, vai ficar de boa. Agora sabe o que é que eu quero? Eu quero mostrar que a gente pode avançar e no lugar de ver só com átomos, vamos ver com moléculas, para ver como a gente tem coisas legais também para desenrolar. Olha só, imaginem vocês que nesse exemplo 1 que eu pus aqui, o cara diga assim, eu tenho 4 mols de H2SO4. Gente, parou. O que é o H2SO4? É uma molécula. Então a primeira coisa que eu vou transcrever é, eu tenho 4 mols de moléculas. Sabe o que é que vocês vão me prometer? Que vocês vão ter calma. Porque às vezes a gente se angustia, a gente já pensa, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Acaba que a gente se contagia com a energia negativa. Cara, olhou, H2SO4 não é uma molécula, então eu tenho 4 mols de moléculas. Pô, se eu tenho 4 mols de moléculas, quantas moléculas eu tenho? Vocês lembram que 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 4, eu posso dizer que eu tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, primeiro, vamos ler com calma. Você leu lá, o cara perguntou quantos mols eu tenho, a resposta é uma. Quantas moléculas eu tenho, a resposta é outra. Se ele quiser saber quantos mols, eu tenho 4. Quantas moléculas, aí eu tenho que saber quantas tem em 1 mol. Então ficaria 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Lembre que eu estou sempre muito calmo, estou sempre aqui com vocês. Cara, o que é esse 98U? 98U é a massa de uma molécula, só uma. Então, se eu pegar 1 mol, vai ser 98. Só que não 98U, vai ser 98 gramas. Então, esse 98U é uma molécula. Agora, se eu pegar 1 mol, vai ser 98. Agora, 98 gramas. Sempre lembre, uma molécula é em U, 1 mol é em gramas. O valor é o mesmo. Só que eu tenho 4 mols. Pô, se eu tenho 4 mols, a massa vai ser 4 vezes 98 gramas. 4 vezes 98 gramas, pense que se fosse 4 vezes 100, daria 400. Mas não é 100, é 98. Perdeu 2, 4 vezes 2, 8. 400 menos 8, daria 392. Michel, o teu jeito é louco. Ah, todo mundo tem um pouco louco, né? Então, tudo bem. 392 gramas, o que é isso? É a massa de 4 mols. Ou então, em 392 gramas, eu tenho 4 mols. É o número de mols que eu tenho. Beleza, essa primeira parte tá show. Agora, bora para uma coisa que tem um bocado de gente que não pega, que se atrapalha, e não são vocês, meus alunos, que vão errar isso daí. Então, olha só. O que é que eu tenho aí de ácido sulfúrico? Eu tenho 4 mols. Só que o ácido sulfúrico é uma molécula, e dentro de uma molécula tem vários átomos. Vamos pegar e vamos concordar comigo uma coisa? Em uma molécula, aí tu olha, quantos átomos eu tenho? 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, em uma molécula eu tenho 7 átomos. A quantidade de átomos é 7 vezes a quantidade de moléculas. Uma molécula, 7 átomos. Então, se eu digo para vocês que eu tenho 4 mols de moléculas, a quantidade de mols de átomos, tem 7, é 7 vezes. Se eu tenho 4 mols de moléculas, 7 vezes 4, eu vou ter 28 mols. Agora, 28 mols de quê? De átomos. Então, gente, se eu quiser saber a quantidade de átomos, é só olhar quantos átomos eu tenho em uma molécula. Aí você multiplica pelo número de moléculas. Mas não vamos se atrapalhar com isso não, nem correr agora. Agora é hora de ter calma para a gente sedimentar o que a gente aprendeu até agora. Olha só, o que é que eu quero mais de vocês e o que é que eu quero que realmente a gente entenda? Poxa, vamos pegar e dizer assim, quantos mols temos de oxigênio? Michel, o que é que tu está querendo saber? Só o oxigênio. Aí tu olha para a molécula. O que é que tu vê na molécula? Uma molécula tem 4 átomos de oxigênio. Só que aqui, nessa questão, eu tenho
4 mols de moléculas. Poxa, uma molécula tem 4. É 4 vezes. Se eu tenho 4 mols de moléculas, a quantidade de átomos, se uma molécula tem 4 átomos, é o quádruplo. Se eu tenho 4 mols de moléculas, eu vou ter 16 mols de oxigênio. Então a quantidade de oxigênio é 4 vezes a quantidade de molécula. Aí você vai dizer, embaralhou um pouco. Pois bora fazer o seguinte, eu vou colocar mais 2 exemplos. Quando eu colocar o próximo, eu faço. Quando eu colocar o terceiro, vocês pausam e fazem o que eu perguntar. Vamos combinar assim, que eu tenho certeza que vai rolar. Olha só, vou tirar daqui, como a gente já está acostumado a fazer, tirei, pronto, foi embora. Agora, bora pegar e fazer o seguinte, eu vou colocar o C2H6. E eu vou dizer para vocês que eu tenho dessa substância 90 gramas. Aí a minha pergunta vai ser, quantos átomos de carbono? Ó, toda vida que na questão ele fizer uma pergunta, separe ele está querendo saber quantos átomos. Beleza, quantos átomos? Mas 90 gramas é o que eu tenho de molécula, porque eu tenho 90 gramas da substância toda. Olha o que eu vou fazer com a maior tranquilidade. Primeiro, na tabela periódica ou então na prova vai vir a massa do carbono e do hidrogênio. O carbono pesa 12, como eu tenho 2 carbonos dá 24. O hidrogênio pesa 1, como eu tenho 6 hidrogênios, vai dar 6, 24 mais 6, essa substância que é o etano pesa 30. Gente, o que é 30? É 1 mol só. 1 mol pesa 30 gramas, mas eu disse que eu tenho 90. Se eu tenho 90, vocês concordam comigo que se 1 mol é 30, 90, eu vou colocar até direto, eu tenho 3 mols, mais 3 mols de moléculas, porque essa quantidade é da substância toda. Eu quero saber do carbono. Aí tu olha, em uma molécula, eu tenho 2 átomos de carbono. Michel, como é que eu sei? Tu vai aqui, olha, ó, 2. Em uma, eu tenho 2. Então a quantidade de carbono é o dobro da quantidade de moléculas. Quanto é que a gente calculou que tem de moléculas? 3 mols. Se eu tenho 3 mols de moléculas e a quantidade de carbono é o dobro, eu posso dizer que se eu tenho 3 mols de moléculas de carbono, eu vou ter 6 mols. Agora, gente, como eu sempre peço, e não fiquem angustiados não, qual foi a pergunta? Foi o número de mols ou o número de átomos? Podem ver que eu perguntei quantos átomos, e aqui é quantos mols. Se eu quero saber quantos átomos, é só pegar. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, 6 mols eu vou ter 6 vezes. 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Poxa, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E para colocar em notação científica, 3,6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então vejam que se ele der uma substância toda, eu posso descobrir quanto é que eu tenho só de um átomo lá dentro. Agora vamos para o combinado. Eu vou colocar aqui uma molécula, eu vou dizer quanto é que eu tenho dela e vocês vão responder a pergunta que eu vou fazer. Vocês vão pausar, vocês vão tentar resolver aí rapidinho, colocar calma, tranquilo, vocês não têm tempo para correr com isso, é para aprender, aí depois vocês vão olhar minha resolução. Tá combinado? Eu estou confiando em vocês, vamos nessa. Olha só o que é que eu vou fazer aqui. A molécula que eu vou colocar é uma bem conhecida, que é a glicose. C6H12O6. E o que eu vou dizer para vocês sobre essa glicose é que a massa dela é 180, tá? É a massa de 1 mol. Eu vou até colocar aqui bonitinho. A glicose ela pesa 180 gramas por mol. E eu vou dizer para vocês que a quantidade que eu tenho dela todinha é 900 gramas. Então eu tenho 900 gramas de glicose. Olha a minha pergunta.
quantos átomos temos em 900 gramas de glicose? Bom, primeira coisa, dá uma pausa. Aí, se você não conseguir, eu vou dar o primeiro spoiler. Se você não conseguir, eu dou um segundo. Aí depois, se não conseguir, você olha a resolução. Vamos lá, pausa e tenta fazer. Primeiro spoiler, eu perguntei o total de átomos. Se eu perguntei o total de átomos, você vai olhar quantos átomos tem em uma molécula. Primeiro spoiler. Segundo spoiler, olha só, você sabe que em uma molécula eu tenho 24 átomos. Então são 24 vezes. Se você encontrar quantos mols de moléculas em 900 gramas, é só multiplicar pelo 24. Agora vamos resolver, né? Agora vamos junto aqui comigo. Vocês estão vendo que eu tenho 900 gramas de glicose. O que é a glicose? É a substância toda. Então bora fazer o seguinte, a primeira conta da gente é aqui, ó. 1 mol da glicose pesa 180. Então, em 900 gramas, o número de mols de glicose, porque é o todo, vai ser igual a número de mols de glicose, quem encontrou, 900 por 180 dá exatamente 5 mols. Então, nós temos 5 mols da glicose. Quando tu olha para a molécula, gente, separa ela aqui, vocês conseguem ver que em uma glicose, eu tenho 24 átomos. Então, a quantidade de átomos é 24 vezes a quantidade de glicose. Se eu tenho 5 mols de glicose, olha que eu botei a quantidade de mols. Se uma glicose tem 24 átomos, 5 mols de glicose, o número de mols de átomos vai ser N. Gente, 1 vezes N, 24 vezes 5. 5 vezes 24, quem fez essa continha aí, que não é muito difícil, esse número de mols dá exatamente 120 mols. De quê? De átomos. Aí tu olha para a minha pergunta. Eu perguntei quantos mols ou quantos átomos? Podem olhar, eu perguntei quantos átomos. Se eu tivesse perguntado quantos mols de átomos, estava aqui, ó, 120. Como eu perguntei quantos átomos, como é que a gente vai desenrolar? Vocês sabem que 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 120 mols, ficaria 120 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. E com um pouquinho de paciência, 6 vezes 12, 72. Como tem um zero, 720. Para ficar em notação científica, 7,2 vezes 10 elevado a 25 átomos. Então a gente encontrou quantos átomos tinha em 900 gramas de glicose. Eu podia ter perguntado só o carbono, só o hidrogênio, só o oxigênio, mas eu perguntei tudo. Então se fosse só o carbono, 1 para 6. Fosse só o hidrogênio, 1 para 12. Agora o combinado da gente era uma aula para ver os conceitos, uma aula para a gente aplicar e uma aula de exercício resolvido. Não deixe de assistir não, vamos fazer nossa preparação, nossa base para entrar em estequiometria rasgando tudo. Vem comigo, vamos para a próxima aula. Beijo imenso, eu encontro já já vocês de novo.